Nós não podemos parar de realizar o chamado de Deus por causa de críticas, ameaças, batalhas espirituais, porque a Bíblia diz que nós temos como nos revestir das forças poderosas em Deus e revestir da armadura do Senhor e manter firme a posição, porque Ele é aquele que não nos desampara. A Bíblia, em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 15, verso 10. Eu vou contar para vocês algumas histórias hoje, algumas fictícias, outras bíblicas, para ver em qual delas você vai se encaixar. Mas o que eu quero e o propósito que está no meu coração é que essas histórias reacendam a chama, o amor e a paixão pelo chamado de Deus na sua vida. Porque se esse chamado estiver, se essa chama estiver apagada, só Deus pode reacender. Se tiver baixa, só Deus pode aumentar essas labaredas, né? É um chamado, é uma chama que tem que estar acesa e tem que arder em nossos corações todos os dias, por causa de Cristo e da obra do reino dele aqui na terra. Diz o texto anunciado: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu vejo aqui nesse texto Paulo trazendo um verso, apenas em um versículo, ele traz muitas verdades sobre a vida ministerial, sobre o chamado de Deus e sobre ele próprio. Ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Ele começa entendendo que ele não é nada sem a graça. Nada sem a graça. Olha, pela graça de Deus sou o que sou. E nós estamos dizendo de Paulo. E nós sabemos o que Paulo fez e o que Paulo representa para o Evangelho. Mas ele começa consciente de que é tudo pela graça. E aí ele continua dizendo: e a sua graça para comigo não foi inútil, porque pela graça eu fiz as obras que fiz. Aí ele começa, parece que ele perde um pouquinho o sentimento da graça e diz: antes trabalhei mais do que todos eles. Aí ele começa a olhar para si próprio e dizer: eu fiz mesmo, né? Eu sou Paulo, eu fiz coisas grandes. Aí ele lembra que é pela graça e volta e diz: mas a graça, mas não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então ele volta, entendendo que não tem jeito. Quando ele sai da graça, ele perde todo o sentido do chamado e das obras que ele realizou, porque foi pela graça que ele fez. Ele entende isso, e quando ele quer sair da graça, ele logo coloca uma vírgula no texto e diz: mas não eu. Porque o eu do homem sempre quer aparecer. O nosso eu sempre quer aparecer. E aí quando ele diz que ele entendeu que estava dizendo que ele era um dos melhores, que trabalhou mais do que todos, aí ele diz: não eu, mas a graça de Deus. Foi ela que fez tudo acontecer na minha vida. Então nós vamos falar hoje sobre reacender a chama, o amor e a paixão pelo chamado, baseados na graça. Mas a graça, ela só precisa de alguém disponível, porque a graça é suficiente. Então, se eu contar para você a história de um homem que era um líder apaixonado
pela obra de Deus. Mas com o passar do tempo, esse líder, vamos colocar nome nele, João, né? Irmão João. João era um líder apaixonado pela obra de Deus. Mas com o passar do tempo, a falta de recursos financeiros, as pressões do trabalho, a falta de tempo, os ataques espirituais começaram a sufocar a paixão do irmão João pela obra de Deus. Certa manhã, exausto e desanimado, João se pergunta: será que vale a pena continuar? E aí eu pergunto para você, talvez você se identifique com o irmão João. Quem sabe as dificuldades da vida, as pressões, os ataques, estão sufocando a sua paixão pela obra de Deus, pelo chamado de Deus. Mas hoje eu quero dizer para você que está aqui, Deus quer renovar sua força e reacender o amor e a paixão pelo chamado que Ele tem sobre a sua vida. Sobre a sua vida. E nós podemos usar um texto muito conhecido para reforçar na sua vida o que eu estou falando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Quem sabe as pressões, a falta de recurso financeiro, o trabalho, os ataques, tem sufocado a sua paixão, aquela chama que ardia no seu coração, o desejo de realizar algo para Deus. Quem sabe aquilo que era um prazer para você tem se tornado um peso sobre a tua vida. E a palavra de Deus te faz o convite, o mesmo convite que Jesus fez lá na época em que Ele estava realizando a sua obra. E Ele faz hoje para mim e para você. Se você está cansado, sobrecarregado, se a chama do teu coração tem sido sufocada pelas coisas e o cansaço e pelas circunstâncias da vida, o Senhor está chamando você hoje dizendo: filho, vinde a mim você que está cansado, vinde a mim você que está sobrecarregado, vinde a mim você, porque eu vos aliviarei. E Ele ainda diz mais: olha, tomai sobre vós o meu jugo. Aí parece que vai pesar de novo, né? Mas Ele diz: o meu jugo, porque ele é suave e o meu fardo é leve. Não deixe as circunstâncias da vida fazer com você como fez com o irmão João, sufocar a chama da paixão pela obra e pelo reino de Deus nessa terra. Porque é o maior privilégio que nós temos, é servir ao reino de Deus neste lugar e nessa terra. E nós vamos observar que assim como o irmão João, né, muitos de nós esquecemos de algo. Nosso chamado não foi pela nossa força, mas foi pela graça de Deus. É aí que às vezes nós não damos conta de continuarmos a nossa caminhada e manter a essência, e manter a paixão, e manter a chama acesa no coração. Porque as nossas forças vão se acabar. Porque nós não vamos conseguir levar sobre os nossos ombros aquilo que achamos que é o chamado da nossa vida. É por causa da minha força, é por causa da minha disposição, é porque eu sou inteligente, é porque eu sou capaz, é porque eu posso fazer, é porque todo mundo vê em mim um camarada, uma pessoa que está pronta para fazer tudo. Mas um dia, se você continuar com a tua força, ela vai se acabar. Por isso tem muitas pessoas na igreja frustradas, decepcionadas, porque fizeram até onde deram conta, achando que era por causa deles que a obra estava caminhando. Mas hoje, como o irmão João pensou,
Podemos estar aqui, alguns de nós, pensando: eu fiz tanto, não sou reconhecido, não sou visto, fiz tanto, agora parece que eu não dou conta, parece que não tem mais alegria em fazer, parece que as forças se acabaram. É porque você está naquele momento de Paulo, achando que é por causa da tua força, ou da tua inteligência, ou da tua capacidade. Mas eu venho dizer para você nesta noite: quem te chamou foi a graça, quem te chamou foi o poderoso, e é na graça dele que você vai poder continuar. É pela graça de Deus. Paulo diz: a minha graça te basta. A resposta do próprio Jesus para Paulo, né? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua, na minha, na nossa fraqueza. Quando penso que estou forte, estou fraco. Quando penso que estou fraco, estou forte. Por quê? Porque quando penso que eu estou forte, eu estou colocando a expectativa nas minhas forças. Mas quando penso que estou fraco, eu estou dizendo: Senhor, eu só dependo de Ti. E é nesta hora que o Senhor diz: agora você entendeu o processo. Agora você entendeu que é pela minha força e é pelo meu poder. E esse negócio chama-se graça. Graça. Mesmo nos nossos momentos mais difíceis, nós percebemos: a graça de Deus está nos sustentando. É como um pai que carrega seu filho quando ele não consegue mais andar. Você já viu um pai deixar um filho para trás? Quando o filho não consegue mais andar, o pai pega o filho nos braços e carrega, não deixa para trás. E esta é a mensagem da graça de Deus para a nossa vida. Independente das circunstâncias, independente dos momentos difíceis, porque mesmo vivendo sobre a graça, nós vamos ter momentos difíceis, mas é no momento em que nós não conseguimos mais caminhar, é que Deus reacende a chama ardente em nosso coração, e Ele diz: dê mais um passo, porque eu estou contigo, caminhe mais um pouquinho, porque a minha graça te basta, não desista, porque eu estou com você, eu estou do teu lado, e se você não der conta de caminhar, pode ficar tranquilo, eu te carrego. Mas nós vamos avançando, porque a graça do Senhor tem nos sustentado. A graça do Senhor tem nos sustentado. Não é pela nossa força. E nós temos aqui, nós podemos entrar então em duas histórias: Gideão e Moisés. Quem era Gideão? Gideão, um agricultor. Era isso, né? Se ele mexia com uva. E ele era bom agricultor, porque ele mexia com uva e já tinha mexido com trigo, né? Porque ele estava malhando uva no lagar. Malhando trigo no lagar. Então, ele tinha mexido com uva, agora estava mexendo com trigo. É isso. Então, ele tinha o lugar de fazer o vinho. Ele já tinha produzido uvas, vinho. E agora estava batendo o seu trigo para o seu sustento. Então ele era um homem, um agricultor. E quando ele foi visitado pelo anjo do Senhor, ele olhou para a proposta que o anjo fez para ele e diz assim: mas eu sou o mais pobre da minha casa, eu sou o menor, eu sou o que tem menos condição, eu sou o mais fraco. Ele estava querendo dizer para o anjo que ele era a pior opção. Ele era a última opção. E aí nós vamos entender porque a Bíblia às vezes confunde, né? Ele poderia, aí vocês podem ver, se nós voltarmos lá na história de Davi. Davi também era a última opção, nem em casa não estava, né? E tinha homens lá que parecia, só de olhar nele, já o profeta chegou e falou assim: achei o rei. Só de olhar no primeiro filho de Jessé, o profeta já queria derramar o óleo na cabeça dele, porque ele parecia rei, ele tinha aparência de rei, ele tinha estatura de rei, ele tinha a beleza de rei, ele tinha
o requinte de rei, sabia estar na mesa, sabia todas as qualificações de um rei, mas não era o escolhido de Deus. Então a Bíblia diz que Deus às vezes ele escolhe o menor no lugar do maior, só para mostrar que não é o tamanho da pessoa, é o poder e a graça que ele aperfeiçoa na vida das pessoas. Então, quando a pessoa reconhece que é menor, que é pequena, esse diante de Deus, ele serve para exercer aquilo que Deus quer. Porque se Deus chegasse lá em Gideão e falasse, olha, eu estou aqui, o anjo chegasse lá, eu estou aqui, porque Deus me mandou vir te escolher. Ele falou assim, escolheu bem, sou o melhor, o maior, o mais bem preparado. Olha, eu sou o camarada que Deus precisa para fazer isso. Não, ele olhou para tudo. E olha que ele tinha estratégias. Ele tinha estratégias. Aí ele estava usando todas as estratégias para livrar a sua produção, a sua lavoura, a colheita da sua lavoura, porque os inimigos sempre estavam roubando tudo o que eles produziam. Então ele não foi malhar trigo lá para todo mundo ver, ele escondeu no lagar para malhar o seu trigo. Então ele era um homem que tinha estratégias. Mas quando diante de uma posição, diante de algo grandioso, que ele olhou para a situação, ele diz, eu sou o menor, o mais pobre, o mais simples, o mais humilde da casa do meu pai. Aí o anjo olhou para ele, Deus é contigo, varão valoroso. O que nós entendemos com isso aqui? É que não é pela força, é pela graça. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Essa chama que arde em nossos corações é um chamado de Deus dizendo para mim e para você, olha, eu estou queimando o teu coração, porque eu vi em você algumas coisas que servem para que eu possa usar para o meu reino, para a minha obra, para o ministério que eu tenho nessa terra, para algo que eu preciso realizar nessa terra. E às vezes nós estamos dizendo, sou pequeno, não dou conta. E aí Deus está dizendo para você hoje, ei, é pela graça, eu escolho e eu derramo graça, eu escolho e eu dou capacitação. Então Gideão era um homem que entendeu que não era capaz, mas foi escolhido por Deus para fazer. Porque nós precisamos entender aqui que a graça não apenas nos chama. A graça olha para mim e me escolhe. Mas a graça que me escolhe, a graça que me chama, é a mesma graça que nos capacita. Deus não vai chamar alguém para deixar sem capacitá-lo para fazer. Deus chama e Deus capacita. Assim ele fez com Gideão, fez com Moisés. Moisés arruma um negócio lá de querer gaguejar na frente de Deus. Medo, eu não sei se foi o medo que fez ele gaguejar. Ele começou cococó lá e não dou conta porque é difícil. Mas Deus, peraí rapaz, não é a sua força. Você não vai dizer no seu nome. Não é o seu nome que vai poder chegar lá diante do Egito, diante de todas as pessoas. Chegar lá e dizer, olha, eu sou Moisés e eu vim libertar o povo. Não, eu sou Moisés, servo do Senhor, e vim porque me mandaram aqui. Quem te mandou? O eu sou me mandou aqui. Só isso, é a graça suficiente. Então Moisés, que se sentia incapaz, agora serviu, e foi o libertador do povo de Deus da escravidão do Egito. Então, a mesma graça que nos chama é a mesma graça que nos capacita. Porque em Filipenses capítulo 2, verso 13, diz o seguinte, porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É ele que efetua o querer, a chama que arde aí, a chama que você sente, o desejo de fazer algo para Deus, é o próprio Deus que tem colocado no seu coração, é o querer, a vontade. Aí quando você tem a vontade, mas aí você fica com medo de não ser capaz, aí Paulo diz, é ele que te chama, é ele que acende a chama no seu coração, mas também o realizar é dele, o fazer é dele. Ele gera o desejo e ele capacita para ser realizado de acordo com a boa vontade dele.
de acordo com a boa vontade dele. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Efésios 2:8. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. A salvação e a obra, o chamado, tudo é pela graça. E aí nós vamos servir a Deus com um propósito. Servir a Deus com um propósito. Tá? Aí você, imagine, nós não temos aqui, no Brasil, nós não conhecemos, né, o sistema de monarquia. Nós vemos falar disso na Inglaterra, não é isso? É na Inglaterra que tem rei e tem rainha, né? No Brasil, já houve, há muitos anos atrás. Tá? E até hoje tem, em Teresópolis, eu acho, Teresópolis, Rio de Janeiro, é o Petrópolis. É um negócio assim. Lá a descendência real do Brasil mora lá. Lá nessa cidade, até hoje, eles pagam imposto para o rei. Tá? E se o Brasil voltar numa monarquia, o rei sai de lá, está lá. Tá? D. João, não sei, deve ser 70ª lá, né? Mas está lá. Houve aqui no Brasil essa questão de monarquia. Mas nós não temos costume. Mas servir a um rei, estar diante do rei, é um grande privilégio para qualquer servo. Para qualquer servo. Tá? Estar diante de um grande rei, de um rei de sucesso. Quantos dariam a vida só para tirar uma foto com a rainha da Inglaterra? E já imaginou fazer uma foto com ela, com o chapéu que ela usa? Ah, já estava bombando no Facebook, né? Instagram estava estourado. Tá? Tirei uma foto com o chapéu da rainha. É um privilégio só chegar perto. Tá? As pessoas fizeram fila, sem nem poder ir no casamento, ficaram acampados lá na cidade muitos dias, para ver ela passar no carro para casar, a princesa que casou a última lá. Então, é um grande privilégio poder servir a um rei, poder estar perto de um rei, poder estar perto da realeza, é algo extraordinário. Esse é o privilégio que nós temos ao trabalhar na obra de Deus. Às vezes nós não entendemos a grandeza que Deus tem nos dado e a oportunidade que Deus tem nos dado de sermos chamados para trabalhar para o reino dos céus. E se nós trabalhamos num reino, nós servimos a um rei que é todo poderoso, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração. É para este que nós trabalhamos. Por isso, Josué chamou a sua família e declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não era apenas uma escolha que Josué estava fazendo, era a essência da sua vida. Era um prazer e um privilégio dizer: olha, eu e minha casa fazemos parte das pessoas que foram escolhidas para servir ao rei, ao Senhor. Eu e a minha casa temos o prazer de estarmos na presença deste rei todo-poderoso. Você já parou para pensar que cada ação sua, mesmo as menores que você faz no reino, honra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quando alguém glorifica a Deus por sua causa, quando alguém olha para você e diz assim: homem de Deus, quando alguém olha para você e diz assim: olha, serva fiel a Deus, isso está honrando o seu rei, isso está glorificando o seu rei. Quando alguém olha para você: olha, o meu líder, a minha líder, o meu pastor, o meu vice-pastor, olha, ele é tão amoroso, ele é tão educado, ele nos abraça, ele nos conduz, olha, ele se importa conosco. Você está dizendo, a atitude que o seu líder está fazendo está honrando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mesmo que seja a menor das atitudes da obra, no chamado, é algo que está glorificando ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É um privilégio, é um privilégio. Nós precisamos honrar com gratidão e adorar com sinceridade ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O texto de 1 Coríntios 10, 31 vai dizer:
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que você faz, entendendo que você foi chamado pela graça, e há uma chama, e um amor, e uma paixão pelo chamado de Deus na tua vida, você faz, e tudo que você faz é para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. As pessoas estão perdendo o prazer de servir na casa de Deus. As pessoas estão perdendo o prazer de fazer, de realizar algo para Deus. Porque muitos estão com a concepção errada de que aquilo que ele faz na igreja, na obra de Deus, ele está fazendo para servir o pastor local, ele está fazendo para agradar um líder local. Mas até esta água, este copo d'água que alguém colocou aqui para mim, ele não é apenas para servir e matar a minha sede, mas alguém fez isso porque entendeu que o chamado de Deus para a vida dele, de colocar um copo d'água fria para quem está pregando a palavra, vai honrar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Quando eu entender que está na porta, recepcionando as pessoas, sorrindo para as pessoas, dando boa-vinda a eles no culto, eu estou dizendo, eu estou aqui, não é para aparecer, não é porque eu quero estar aqui simplesmente para poder dizer que sou recepcionista, mas eu estou nessa porta para honrar e glorificar e exaltar o nome daquele que me chamou para fazer esta obra. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Às vezes alguém deixa de honrar a Deus porque vem para a igreja, bebe água 3, 4 vezes, deixa os copos aí no banco. Foi uma atitude mal educada. Deixou lixo onde não deveria deixar. Mas aí Deus usa até isto, porque alguém vai lá e vê o copo no lugar e diz assim, olha, a casa de Deus, pega os copos e leva e coloca no lixo. Ah, mas isso não tem valor nenhum. Não tem para quem não tem entendimento do que é o reino de Deus, porque isso também exalta o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque são atitudes de servir, de chama que arde para ver o melhor no reino de Deus. Então nós precisamos entender que o que nós fazemos, e quando você entender que você faz para o próprio Deus, você vai fazer, e essa chama vai reacender no seu coração, a paixão pelo chamado vai reacender no seu coração, porque você vai entender que você está fazendo para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero contar agora a história para você do pastor Pedro. Não é nem um Pedro que você conhece. É um jovem pastor que quase desistiu do ministério por causa das críticas, por causa dos ataques espirituais, lutas demais. Mas ele leu Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Vamos ler. O que o irmão pastor Pedro leu? Vou até abrir aqui na minha Bíblia, aqui no celular. Deuteronômio capítulo... Olha o que está escrito. Se alguém encontrar primeiro que eu aí, porque o meu aqui já entrou em outra coisa. Quando você precisa desse negócio... Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Quem encontrou? Aleluia. Não tenha medo. Esforçai-vos. Animai-vos. Não tenhais medo. Não vos espanteis diante deles. Porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco. Ele não vos deixará. Aleluia. Esforçai-vos.
Não tenha medo. O pastor Pedro estava com medo, porque estava sendo criticado. Ele estava sendo atacado pelas forças espirituais malignas. Mas ele pegou a palavra de Deus e abriu em Deuteronômio capítulo 31, versos 6, e decidiu não temer mais, porque sabia que Deus agora estava com ele. Hoje, o pastor Pedro é pastor de um ministério próspero e abençoado. O que é que mudou na vida do pastor Pedro? Ele decidiu confiar na provisão e na força do Senhor. É simples. Não é pela minha força, é entender que é na força e no poder do Senhor. Tá? Ele decidiu confiar na provisão, ele decidiu confiar naquele que era todo-poderoso e que é todo-poderoso, para nos fazer vencer. Não tenha medo, não desanima. Olha, eu estou com você, eu não te desamparo, eu não te deixo, eu sou o teu Deus. Às vezes, nós precisamos colocar os nossos desafios ao pé da cruz de Cristo. Às vezes nós precisamos olhar para as circunstâncias da nossa vida, aquilo que tem nos paralisado, colocar tudo aos pés da cruz e confiar naquele que nos chamou. As dificuldades, elas surgirão. Em Isaías 41:10 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Nós não podemos parar de realizar o chamado de Deus por causa de críticas, ameaças, batalhas espirituais, porque a Bíblia diz que nós temos como nos revestir das forças poderosas em Deus e revestir da armadura do Senhor e manter firme a posição, porque Ele é aquele que não nos desampara. Não te assombres. Nós estamos vivendo dias de muitos homens assombrados na obra de Deus. É o rugido do leão. Nem é leão, né? A Bíblia diz que não é leão. É só rugido, como se fosse leão. É só a moita balançar, como dizem por aí. O camarada está correndo de medo. E o primeiro lugar que tem que ir é no banheiro, porque faz xixi até nas calças de medo. Perdeu. E Deus está dizendo: ei, eu só quero que você seja homem. Eu só quero que você olhe para mim e acredite que eu sou o teu Deus. O resto eu faço. Deixa comigo, porque eu te fortaleço. Mas o que Deus não gosta é de homem medroso. Medroso não serve para Deus. Não precisa ser forte, não. Não precisa ser poderoso, não. Não precisa ser capacitado, não. Tudo isso ele faz. Mas o que ele quer são homens e mulheres corajosos, que se posiciona e diz: Senhor, se tu mandou, eu faço. Se tu falou, está falado. Se tu diz que a água vai correr, é de baixo para cima, ela vai correr, porque tu és Deus. Não te assombres. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo? Salmos 27:1. De quem eu terei medo? Nós não podemos ser assombrados. Tem pessoas que entregam o chamado com medo de perder. Aí quer antecipar. Joga fora o que Deus fez, porque está com medo de concorrência. E na obra de Deus não precisa ter concorrência, porque tem lugar para todos no corpo. Tem lugar para todos fazer a obra de Deus. Só que quem determina o lugar e a posição é o próprio Deus, através da liderança. Eu preciso entender que Deus tem direção para a minha vida, que Deus tem lugar para mim. O chamado precisa arder no meu coração, porque tem um negócio: quem tem chamado não escolhe posição. Quem tem chamado não escolhe lugar.
quem tem chamado. Está ficando difícil de você transferir pastor, né? Aqui está mais fácil, que são poucas congregações. Mas aonde tem muitas congregações, como tem alguns campos aí, tem 400 congregações, 350 congregações. Aí vai transferir o obreiro da congregação. A primeira coisa que ele pergunta: a igreja lá é boa? Existe igreja ruim? Eu não conheço igreja ruim. A igreja é boa? Não existe. É a obra de Deus, são servos do Senhor Jesus. Pode ter uma quantidade maior de membros, pode ter uma contribuição maior, pode ter algumas coisas específicas, mas não existe igreja ruim ou igreja boa. Todas são a igreja de Jesus. E quem tem chamado não escolhe. Quem tem chamado só se entrega, e Deus é poderoso para cumprir o que Ele falou. Deus é poderoso para cumprir o que Ele falou. Então nós precisamos ficar atentos, não te assombres, não tenha medo, eu estou contigo. Aí eu quero te chamar a atenção agora para a sua própria história. Para a sua própria história. Você se lembra de como era no início o seu primeiro amor? Você consegue imaginar isso? Você consegue, se você fechar os olhos, você vai conseguir mensurar como era no início do seu chamado? Quando Deus te chamou, você consegue lembrar disso? Se eu perguntar aqui, vai ter gente que vai dizer assim: pastor, eu andava 12 quilômetros de a pé e tinha culto de segunda a segunda. Não desistiu, está vivo. Se eu perguntar aqui, pastor, era assim, assim, assim. Nunca desisti. Você já parou para perceber que talvez lá no início você sentia uma alegria que transbordava em cada ação que você fazia? Você tinha prazer de levantar a tua mão no meio do culto e dizer glória a Deus. Agora, as pessoas ficam com medo, olhando de um lado e do outro, para ver se podem dar glória a Deus, para não ficar com vergonha. Perdeu o chamado, perdeu a essência, perdeu aquela chama. O primeiro amor precisa ser reavivado. O primeiro amor precisa ser reavivado. E a palavra de Deus diz em Apocalipse, né? Apocalipse 2:5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no início. Não tem como, nós não podemos acusar ou colocar a culpa em Deus, ou colocar a culpa na igreja. Não, somos nós. É eu e você que precisamos reacender a chama do avivamento, a chama do primeiro amor em nossos corações. Fazer com prazer, fazer com alegria, porque quando a igreja entender isso, vai mudar a história. Vai mudar a história. Você precisa voltar ao primeiro amor. O texto diz: lembra de onde caíste. É para que nós possamos olhar e entender aonde foi que eu deixei a chama apagar. Qual foi o motivo que a chama parou de arder em meu coração? E hoje eu preciso me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, reacende a chama do meu coração, porque eu preciso ser apaixonado pela tua obra, pelo teu reino. Lembra-te, pois, de onde caíste. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. João 15:9. Jesus está dizendo, não é para deixar de amar, não é para deixar a chama apagar, não é para deixar. É para você ter prazer de todos os cultos, chegar com alguém na igreja, chegar com a visita. Pastor, orei por ele na rua, foi curado, veio para servir a Deus. Pastor, achei ali, estava no boteco, bebendo, mas eu peguei pela mão e trouxe para cá. Vamos cuidar dele. Pastor, olha aqui, pastor, está chegando esse, estou cuidando daquele. A chama precisa arder no coração.
Nós estamos precisando tanto reacender a chama. Nós passamos pelas pessoas nas ruas, em vez de nós amá-las em Cristo e desejar que elas sejam salvas pela graça, como nós recebemos, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos julgando. Esse aí não serve para servir a Deus. Esse aí não dá. Às vezes por causa de um vício, às vezes porque está drogado, alcoolizado, às vezes porque está fazendo alguma coisa que nós na nossa santidade, porque às vezes a gente acha que é santo demais, né? Não é isso? Se colocar o dedo assim, ó, assim, sai fumaça, porque a gente acha que é santo, a gente acha que a gente olha para as pessoas e despreza as pessoas, a gente olha para uma pessoa drogada na rua, às vezes caída na sarjeta, e a gente passa de largo como o religioso lá do bom samaritano, como levita, como sacerdote. Estou indo para a igreja, tenho um compromisso. Deixa e olha para as pessoas e nós achamos que elas nem merecem a salvação. Mas ela não merece como eu não merecia, como você não merecia. Mas alguém que olhou para mim que não merecia e me chamou e me salvou, olhou para essa pessoa também e ama ela do mesmo jeito. E às vezes uma palavra, uma parada, um apertar de mão, um que faz igual Pedro, né? Pega na mão, levanta, firma os artelhos, comece a andar. Mas é preciso que haja essa chama ardente no coração. E você já viveu isso. Você já viveu isso. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai lembrar. Você vai sentir. Você vai entender que este primeiro amor já esteve no seu coração. O que falta agora é você dizer: Senhor, onde foi que eu perdi? Eu preciso achar essa dracma, né? Eu preciso achar essa dracma que eu perdi. A essência do primeiro amor sobre a minha vida, para com a tua obra, para com o teu reino. Vocês lembram que eu contei para vocês a história de João? Foi a primeira história que eu contei para vocês. Às vezes você pode se sentir como João, né? Sobrecarregado. Mas hoje Deus te lembra. Hoje Deus te lembra. Seja firme, inabalável e abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão. Seja firme, inabalável e abundante na obra do Senhor. Pastor, mas está sobrecarregado. A palavra continua: seja firme, inabalável, abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. O seu trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. 1 Coríntios 15 e 58. Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Porque Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Hebreus 6 e 10. Está aí a chama no seu coração. Sufocado? Os prazeres da vida têm sufocado? Os espinhos têm sufocado? O terreno do coração endurecido tem impedido que a semente nasça? O que é que tem tirado de você essa chama ardente que Deus já colocou no seu coração e que você já viveu esse chamado com intensidade? E hoje está achando que está sobrecarregado, está achando que não pode mais, que não dá conta mais. Eu quero dizer para você que a graça de Deus está aqui hoje. Se você quiser que essa chama seja reacesa, eu acho que ninguém fica
apagado ao ponto de não ter nada. Só que tem umas brasazinhas cobertas de cinzas, né? Você já viu quando você tem uma churrasqueira com muito carvão? Aí você tira aquela cinza, dá uma limpada e você encontra lá no fundo uma brasinha fumegando, né? Aí você coloca ali, ao redor daquela pequena brasa que está fumegando, outros carvões, e começa a soprar, tá? Começa a soprar. E a Bíblia diz que para crente não precisa nem soprar, é só o barulho do sopro, não precisa nem de soprar, tá? É só escutar o barulho como se fosse um vento, já pega fogo, tá? Já pega fogo. Mas quem sabe no teu coração hoje está lá fumegando, coberto de cinza. Cinzas são as impurezas da vida, né? As consequências, as mazelas que vai queimando em nossa vida, vai sendo empurrada, o lixo tóxico que nós vamos recebendo todos os dias. Influências malignas, pessoas que nos atacam, que levantam contra a nossa vida, que tentam nos frustrar. Mas a chama, a brasa ainda está aí no coração. Porque foi Deus que te chamou, foi Deus que colocou em você essa chama que ardeu e que queimou e foi labareda algum dia. Mas hoje o Espírito de Deus está dizendo para você: se você permitir, eu tenho poder para reacender esta chama em seu coração. O meu Espírito é poderoso para reacender a chama genuína do poder de Deus na sua vida e no seu coração. É só abrir espaço que Ele entra e coloca de novo o ardor, a chama, o desejo, a vontade, e Ele é poderoso para fazer isso sobre a tua vida. Eu vou dizer aqui uma lista para você, só para ficar prático, das maiores dificuldades para o cristão fazer a obra de Deus. E como enfrentar essas maiores dificuldades, tá? Qual que é a maior dificuldade que o crente tem arrumado como desculpa para essa chama não acender? Falta de tempo. Eu não tenho tempo. É uma dificuldade, né? Aí ele vai: minha vida é corrida, excesso de trabalho, responsabilidades familiares e sociais. Tudo isso impede a minha dedicação na obra de Deus. Eu tenho uma solução para você, está aqui, ó. Estabeleça prioridades com base em Mateus 6,33. Estabeleça prioridades em Mateus 6,33. O que está escrito? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Organize sua agenda e reserve momentos específicos para a obra. É tempo? Então organize-se e deixe momentos reservados, momentos específicos para a obra de Deus. Pratique a delegação de tarefas quando possível. Coloque pessoas para te ajudar, porque não pode ser a falta de tempo que vai te impedir. Mas eu tenho dificuldade financeira, né? A escassez de recurso pode gerar preocupações e até limitar investimento no ministério ou na obra de Deus. Sabe o que eu tenho para você nesta noite? Confie na provisão divina. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Confie. Aprenda a viver com contentamento e administrar o recurso com sabedoria. 1 Timóteo 6,6. Ore e confie que Deus abrirá portas para a provisão quando você buscar primeiro o reino dEle. Não é a dificuldade financeira. Ataques espirituais. Eu não gosto nem de orar, porque quando eu começo a campanha de oração, o inimigo se levanta. Sabe por que ele não levanta quando você não ora? Porque está do jeitinho que ele quer. Aí não precisa levantar. Aí o inimigo tenta desanimar, trazer confusão, criar divisões, para enfraquecer o serviço a Deus. Mas o que nós precisamos fazer? Esteja equipado com a armadura de Deus, Efésios 6,10. Busque comunhão constante com Deus, por meio da oração e leitura da palavra. Pastor, estou fraco, está faltando Bíblia. Estou fraco, está faltando Bíblia. Está faltando oração. Tem uma comunidade de apoio espiritual
para orar e caminhar junto com você. Lugar de crente fortalecer é na igreja, é na casa de Deus, é servindo, é comungando da mesma fé dos outros irmãos, sentir-se parte integrante. Desânimo e desmotivação são motivos que têm tirado a chama de Deus do seu coração. É o cansaço físico, emocional. O povo arruma um cansaço emocional, né, agora? Nem pensa direito e está cansado emocionalmente. Porque para cansar tem que pensar, né? Tem que fazer a mente trabalhar. Mas nem está pensando direito. É um cansaço físico. É uma reclamação. Eu estou emocionalmente esgotado. É uma falta de tanta coisa. Isso pode gerar esgotamento. Se você entrar nessa vibe aí, você vai ficar esgotado. Mas você precisa encontrar descanso em Cristo. Mateus 11, 28. Vinde a mim os cansados, né? Está desanimado, está cansado? Vinde a Cristo. Lembre-se de que a obra é para Deus, não para homens. Isso vai fazer você se animar. Busque renovação espiritual em momentos de adoração e intimidade com Deus. Você busca adorar a Deus e ter intimidade com Ele na adoração que você faz a Ele. Quando você canta, quando você ora, quando você busca a presença dEle. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Isso vai tirar o desânimo. Críticas e oposição. A gente não pode parar por causa de críticas. Porque o cabelo do irmão Hilton está grande, ou está pequeno, está branco, ou está marrom. E aí? E daí? Né? Eu cheguei na igreja, o obreiro olhou para mim e disse assim: ai pastor, sou veste rosa? Falei, sou homem do mesmo jeito. Não muda nada para mim, visto rosa e sou homem do mesmo jeito. Eu vou parar de alegrar porque alguém achou que a minha camisa rosa tirou a minha masculinidade. Isso não me para. E não pode parar ninguém. Porque fui criticado, porque alguém falou, alguém disse. Para com isso. Fica os seus olhos fixos em Cristo Jesus. Caminhe com Ele. Não deixe a oposição, a crítica parar você ou abalar a sua fé e a sua confiança em Deus. Foque no exemplo de Jesus. Ore por aqueles que te criticam. Coloque-se. Cerque-se de pessoas que edificam e incentivam a sua caminhada. Pode ter alguém que vai te criticar, mas você sempre vai encontrar alguém que vai dizer assim: ô varão, que bênção você está aqui hoje. Vem cá, me dá um abraço, né? Sempre você vai encontrar alguém que te levanta. Então, você precisa saber com quem você anda. Falta de conhecimento ou direção. Insegurança sobre o chamado ou sobre o agir na obra de Deus. Busque sabedoria. O que Tiago 1,5 diz? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Medo e insegurança. Eu tenho medo de falhar, de não ser suficiente, de não dar conta de fazer o que estão esperando de mim. Confie nas promessas de Deus. Não temas, porque eu sou contigo, é a palavra para a tua vida. Lembre-se que Deus capacita os chamados. 2 Coríntios 3,5. Enfrente o medo com fé, sabendo que Deus está no controle. Porque lá na igreja eu tenho uns conflitos. Eu discuti com alguém. Aprenda a pedir perdão, a reconciliar-se. Aprenda a voltar atrás. Trabalhe com humildade, unidade. Pare desse negócio eu não vou na igreja porque fulano foi, porque ciclano foi. É a casa de Deus, lugar de reconciliação, de perdão, de pessoas se amarem, se reconciliarem. Aqui é o lugar de mudança, senão essa chama não acende. Falta de paixão ou de foco. Eu não tenho mais o primeiro amor. Lembra de onde caiu então. Lembra de onde caíste. E volta ao primeiro amor. É preciso voltar ao primeiro amor. Eu tenho uma fadiga espiritual. Já viu o crente com fadiga espiritual? Já vi fadiga de comer muito, né? Você fica fadigado, né? É fadigado ou enfastiado? É os dois, né? Sente-se espiritualmente seco ou sobrecarregado. Encontre descanso e renovação em momentos de solicitude com Deus. Solicitude com Deus.
Pastor, se eu tenho alguma coisa ir para o monte, se você for sozinho para o monte e não atrapalhar você servir a Deus e cuidar das coisas de Deus, pode ir para o monte o que você quiser. Agora não vem falar para mim que está fazendo caravana para o monte, que o monte é melhor do que a igreja, porque aí está desviado. Não é? O monte não tem problema nenhum, é solicitude. Eu quero passar um dia falando com Deus, não quero, só quero escutar o barulho do vento e das folhas caindo. Se você não correr de lá com medo das folhas, porque vai passando o tempo, as folhas ficam parecendo que tem elefante andando nelas. Se você for firme, não for assombrado, você vai conseguir passar o dia lá. Mas se você tem dificuldade de ir no monte, pastor, mas eu queria orar num lugar mais alto. Pega a chave comigo, vem, ora na galeria. É mais alto que aqui, ora na galeria. Pode orar o dia todo ali. Pode vir passar o dia. Se quiser passar a noite também, pode vir, não tem problema. Mas não venha dizer que você está seco e que está sobrecarregado porque você não encontrou Deus. Deus está à disposição. Deus sempre responde. É nós que não estamos tirando tempo para falar com Ele. Amém? Meu tempo já acabou. Coloque-se de pé.